Professora, eu vou mandar uma mensagem lá no grupo de enfermagem, porque até a gente está Hum, acostumado com o professor mandar o link da aula e o da senhora é permanente. Aí a Vera que me avisou que o link, uhum. eu acho que o pessoal não está sabendo, eu vou enviar lá para avisar eles, tá bom? Porque o Ah, pessoal está pode enviar, tá bom. Muito lá para entrar, obrigada. o link está permanente, porque nem eu sabia, a Vera que me avisou que tinha um link permanente lá, porque todos os professores mandam um dia antes da aula, entendeu? E aí a senhora é permanente, a senhora não mandou. Aí eu acho que o pessoal não tá Entendi, sabendo. entendi. Vou Aham. mandar lá. Eu vou mandar Não, lá. Tá. tá bom, obrigada. Tá. Bom dia, Vera, tudo bem? Vou abrir aqui as nossas coisas para a gente poder começar. A Leidiane falou que o pessoal talvez não prestou atenção que o link é permanente e aí não apareceu para aula, né? Mas a gente. Eu tava até pensando que ninguém ia vir. Já tava, ué, o que será que aconteceu com essa turma? Bom dia, Laura. É, Leidiane tá me ouvindo? É que ela falou que ela ia falar com o pessoal, Isso. mas se ela estiver me Eu, ouvindo, eu vou começar já, eu já tá? enviei já. Ah, então tá. Tá bom, eu vou começar porque a gente já tá atrasados pro início, né? Então, para não perder tanto tempo da aula, vou começar. O tema da nossa aula de hoje é psicologia como profissão. Eu mandei para vocês o plano de aula ontem, né? Como combinado. Não sei se vocês conseguiram acessar lá no Ava, mas estava lá que o tema da aula era esse. E aí, para hoje, a gente vai só estudar o texto mesmo. Quem não tiver lido, eu vou pedir para ler depois da aula, para poder trazer as dúvidas na próxima aula, né? Mas conforme eu for falando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me avisando. É, Essa aula, esse tema, né? Ele, a forma como a autora do nosso livro traz o assunto, deixa eu ver aqui, o livro está no Ava, mas eu vou mandar para vocês o link do livro aqui no chat de novo, caso vocês não tenham, caso vocês queiram acessar. Deixa eu ver onde que tá. Acho que tá no estudo dirigido aqui. Esse link é do livro, caso vocês queiram acompanhar, tá? Para ficar mais fácil, vocês não terem que entrar no Ava agora. Não sei se todo mundo consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque às vezes se for pelo celular é ruim, né? Para estar na chamada e abrir o Ava ao mesmo tempo. Então tá aí o link do livro, mas então eu tô na página 102. Então
ela traz alguns questionamentos, né? A profissão do psicólogo é uma profissão relativamente recente, né? Ela foi regulamentada no Brasil em 1962, então tem aí, vamos fazer essa conta, né? Mais ou menos 40 anos, não tem tanto tempo. Se a gente for comparar com a enfermagem, por exemplo, é bem uma profissão bem mais nova, né? Pelo menos aqui no Brasil. E aí, dentro da nossa profissão, existem algumas coisas que são específicas do psicólogo e nenhum outro profissional pode fazer. Por exemplo, o uso dos testes psicológicos, né? Acho que a gente pode chamar de testes ou de instrumentos de uso privativo do psicólogo, que são aqueles instrumentos, por exemplo, quem já fez o psicotécnico do Detran vai saber, né? São aqueles testes, não só aqueles, né? Mas são testes como aqueles que são de uso exclusivo do psicólogo. Deixa eu arrumar aqui de uma forma que eu consiga ver quando alguém entra e ver minhas anotações também. Certo. E aí ela começa com alguns questionamentos, né? O que os psicólogos sabem sobre as pessoas? Qual que é a finalidade do trabalho do psicólogo? O psicólogo adivinha o que os outros pensam? Se você fizer um curso de psicologia, você vai se conhecer melhor? Ou se você fizer uma disciplina de psicologia como essa que a gente está trabalhando agora, vai ajudar vocês a se conhecerem melhor? Que diferença tem entre a ajuda do psicólogo e uma conversa com um bom amigo, né? Qual que é a diferença? Será que o amigo consegue fazer o trabalho do psicólogo? Onde que o psicólogo pode trabalhar? Em que lugares que ele atua? Qual que é a diferença entre o trabalho do psicólogo e do psiquiatra? Conforme vocês quiserem, vocês podem trazer o que vocês acham sobre essas perguntas e de que forma que vocês acham que a gente pode responder, né, essas perguntas. Não, aqui a gente não vai tirar todas as dúvidas sobre a psicologia, até porque eu mesma talvez não tenha tirado todas as minhas dúvidas sobre a psicologia, mas a gente vai tentar discutir o que essa profissão faz, né? Então, sobre a primeira pergunta, vocês acham que o psicólogo adivinha as coisas? Não, Vocês têm ele uma não. ideia, assim? Eu acho que Ah, ele, por base no conhecimento científico que ele adquiriu, no estudo, muitas pessoas podem achar que ele adivinha algo, mas ele não adivinha. Mesmo a pessoa não falando nada, só o comportamento já leva ele a, entre aspas, achar alguma coisa que seja algo, entendeu? Eu sim, penso nesse é isso sentido. mesmo. É isso mesmo. Você falou que com base no conhecimento científico, essa parte é muito importante, né? Não é esse achar do psicólogo, né? Isso que ele tá passando um caminhão de lixo na minha rua, os cachorros estão enlouquecidos, latindo, vai ficar barulhento por um tempo. Então, esse achar do psicólogo, ele está baseado no conhecimento científico que ele tem, né? Então, a gente tenta entender, ajudar a pessoa
o nosso cliente, o nosso paciente também a entender o que ela está chamando aqui de dimensão subjetiva ou psicológica da realidade. Ou seja, são seus sentimentos, pensamentos, emoções, o sentido que você dá para as coisas, o significado, os desejos, né? Todas essas coisas que você vai construindo ao longo da vida e que surgem no que a gente vai dizer que é o fenômeno psicológico, né? Todas essas coisas. A subjetividade, como eu já resumi para vocês, todas essas coisas. Então, o nosso trabalho está justamente como a colega falou. A gente vai entender a história de vida da pessoa e entender como ela construiu os significados, os sentimentos, as emoções dela, a forma de pensar, a forma de agir. A gente vai tentar compreender isso pela história que ela traz para gente e, a partir disso, ajudar ela no que traz sofrimento para ela, no que incomoda de alguma forma, no que torna as relações dela mais difíceis. Isso é o lugar para onde nosso olhar vai estar voltado. E aí, com isso, a gente precisa olhar, por exemplo, para outras informações. Por exemplo, eu lembro que na última aula a gente falou o que da vida das pessoas, no jeito de ser das pessoas, o que é aprendido na cultura, na história de vida dela, e o que é natural, o que é herdado, né? Então, se a gente entende que existe uma parte que é da cultura, a gente psicólogo, precisa também entender alguns aspectos da cultura, precisa estar atento a isso, né? E como que essa pessoa vai se construindo a partir disso. Então, o psicólogo é um profissional que trabalha a partir do conhecimento científico, sim, e as nossas análises, às vezes, elas dependem de um olhar mais treinado, né? De prestar atenção em coisas específicas. Por isso que tem gente que acha que psicólogo adivinha as coisas, né? Quando eu falo para alguém que eu sou psicóloga, por exemplo, eu conheci uma pessoa nova, um colega de trabalho, não, porque às vezes sim, às vezes eu converso com algum outro professor da Univag que não me conhece, que não sabe a aula do que eu dou, ele é de outra área, alguma coisa do tipo, e aí a pessoa pergunta qual que é a minha profissão, e eu falo que eu sou psicóloga, a pessoa geralmente fala assim, então você está me analisando? Você consegue adivinhar o que eu estou pensando? Ou outra que eu escuto muito é assim, não, o psicólogo vai entrar na mente da gente, né? Como se a gente tivesse um poder de convencer as pessoas, né? E, e não é isso. A gente, por compreender a história das pessoas, a gente consegue entender por que elas agem da maneira como elas agem. Por isso que eu tentei com vocês no IA fazer esse exercício, para vocês adquirirem também um pouco dessa habilidade de entender por que as pessoas agem de determinadas maneiras, né? Então, de uma forma simplificada, a gente trabalha para compreender e dar significados novos à experiência vivida pelas pessoas. E aí, isso está relacionado também com a finalidade do trabalho do psicólogo. Meninas, eu vou pedir para vocês, só quem não estiver falando, deixar o microfone fechado para o barulho de fora não interferir no vídeo. Mas sempre que vocês quiserem falar, é só abrir o vídeo, fiquem à vontade, não tem problema nenhum, tá? Só se não estiver falando, aí vocês deixam fechado. Ok, então dessa parte
tudo bem para vocês? Tem alguma dúvida? Acho que até a explicação da Leidiane já tirou as dúvidas de vocês, né? De por que que o psicólogo não adivinha nada. E aí, então, qual que é o trabalho do psicólogo? O que que vocês imaginam que seja o trabalho do psicólogo? Pelo que a gente já conversou, pelas coisas que eu já falei para vocês? Eu, para mim, eu acho que o psicólogo, o objetivo dele é quando o paciente vai lá, ele observar o que está levando a pessoa a se comportar daquela forma, tipo, a descobrir se há algum problema ou não, entendeu? E buscar, Uhum. através dessa observação dele, eu não tenho uma palavra específica, mas buscar, através Ah, disso, ajudar a melhorar. essa análise, talvez. Ajudar a Sim. melhorar Esse ajuda. e ajudar a melhorar, ou não é bem essa palavra, é ajudar ele. Muitas vezes nem o próprio paciente sabe o que está levando ele a agir dessa Encontrar o forma. motivo, Encontrar o encontrar o motivo. motivo Isso. pelo que ele está passando ou o porquê ele está se sentindo daquela forma, porque às vezes nem mesmo a pessoa sabe o motivo que leva ela a fazer certas atitudes ou a ser como ela está sendo. Então, eu acho que vai ajudar a pessoa a encontrar o motivo do que ela está passando ou a encarar o que ela está passando. Isso, esse é um objetivo. Mas por que que o psicólogo tem esse objetivo de ajudar a pessoa a compreender, de é, melhorar, como vocês falaram? O que que é esse melhorar, né? De que forma que a gente pode é, transformar isso num objetivo do psicólogo, talvez? Mais alguém quer falar alguma coisa? O objetivo do psicólogo, a senhora quer dizer assim, tipo assim, o que que ele, com esse, o que que ele vai tentar a pessoa fazer para melhorar? Melhorar o sofrimento da pessoa, eu acho. Porque a pessoa que procura o Isso, psicólogo, a maioria das vezes vai estar sofrendo por algo. isso. É isso mesmo. Em outras palavras, a gente pode dizer que o psicólogo promove saúde, porque uma pessoa que está sofrendo, que procurou o psicólogo e está sofrendo, ela pode estar bem fisicamente, talvez, mas ela não está num estado de bem-estar, né? O que que a Organização Mundial de Saúde define como saúde? Vocês lembram? É um estado de bem-estar físico, mental e social, né? É um estado mais amplo do que simplesmente uma ausência de doença. Saúde não é só ausência de doença, né? Então, o trabalho do psicólogo aqui é promover esse bem-estar mental e social. E às vezes físico também. Às vezes a pessoa está com alguma condição física que causa sofrimento para ela e que ela não percebeu, porque a gente não aprende a se observar. A gente não sabe se observar. Por exemplo, você não, às vezes tem alguma coisa te incomodando e você percebe, sabe quando, vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu tô percebendo que tem uma coisa que tá me irritando, que tá me deixando nervosa e eu não sei o que que é. Aí, quando eu desligo o som, ou então quando eu desligo o ar-condicionado, aí eu percebo que era o barulho que estava me incomodando. Só que eu não me observei a ponto de perceber que era o barulho que estava me incomodando. Só na hora que o barulho sumiu, que eu percebi que era isso que estava me incomodando. Entende? Já aconteceu alguma situação assim com vocês? Alguma coisa desse tipo? Isso mostra pra gente que às vezes a gente não consegue perceber a nossa necessidade, mesmo ela sendo física. Nesse caso, o exemplo que eu dei era um incômodo auditivo, né? Então, às vezes, o trabalho do psicólogo é ensinar a pessoa a perceber as próprias necessidades, para que ela possa
promover o bem-estar, a saúde dela, né? Então, assim como os outros profissionais de saúde, o objetivo da psicologia no seu trabalho é promoção de saúde. Então, é, e aí, de que forma que a gente faz isso? Dessas formas que vocês falaram, né? Ajudando a pessoa a perceber por que que ela está em sofrimento, a sair de uma situação de sofrimento. Uma coisa muito importante é que é, a gente ajuda as pessoas a serem mais autônomas. O objetivo da psicologia é também que as pessoas sejam mais autônomas, que é, elas conheçam o que é importante para elas, como elas se sentem em determinadas situações, é, de que forma as coisas afetam cada pessoa, né? Isso é autoconhecimento. Para daí a pessoa poder saber o que ela vai fazer com essa informação, né? É, vocês vão ver mais para frente, na outra disciplina, por exemplo, é, a gente vai trabalhar com algumas situações relacionadas à prática, né? Algumas situações relacionadas a como o que que uma situação, que situações podem acontecer no seu meio de trabalho e de que forma que isso pode te afetar. Então, é, para você entender como que no local de trabalho isso pode te afetar, você precisa se conhecer, precisa saber de que forma que você costuma agir nesse tipo de situação, como que você se sente em determinado tipo de situação. Por exemplo, eu estou trabalhando com a turma do quinto semestre sobre comunicação. Então, na enfermagem, a comunicação é uma coisa muito importante, certo? É importante que a equipe tenha uma boa comunicação para conseguir dar um bom atendimento para o paciente, e é importante também que a equipe consiga se comunicar com o paciente, compreender o que, que ele está trazendo e explicar para ele as coisas que são necessárias de serem explicadas. Mas aí, é, se a gente pensar em uma situação, por exemplo, um, você precisa negar um pedido do paciente. Vamos dizer que o paciente, é, a família do paciente quer fazer uma visita fora do horário que é estabelecido pelo hospital onde você trabalha, pela instituição onde você trabalha. Já acabou o horário de visita e a família quer entrar para visitar, mas você não pode autorizar, porque não é permitido na instituição. E você vai ter que falar isso para a família: olha, vocês não vão poder visitar o paciente hoje, só amanhã, o horário é esse aqui. Você tem que saber se você consegue falar isso para a família ou não. Pode parecer uma coisa simples, mas muitas pessoas têm dificuldade em falar não para os outros, né? A gente tem dificuldade em falar não na nossa vida pessoal, muitas vezes. Então, talvez vocês aqui que estão nessa aula, talvez vocês só pararam para refletir se vocês conseguiriam falar que não, ou se seria muito difícil para vocês agora, né? Mas a gente não costuma fazer esse tipo de reflexão. Então, a psicologia tem esse papel também, de ajudar a gente a entender o que que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer, certo? Faz sentido isso para vocês? Sim, e também, professor, é importante como esse não é falado, né? Porque você Sim, tem, super né? importante. Porque na maioria das vezes, principalmente na nossa profissão, que a gente vai ser futuros enfermeiros, as pessoas não sabem falar com o Aham, paciente, entendeu? Se você souber falar, você até evita até problemas, né? Porque a com agressividade certeza. na hora de falar também atrapalha muito essa relação. Sim. E aí, se a relação do paciente não tá legal com a equipe, com a pessoa que está atendendo, é muito mais difícil que essa pessoa seja colaborativa, que ela siga as recomendações, né? Atrapalha toda a estadia da pessoa no hospital se ela não tiver uma boa relação com a equipe, né? Então, é super importante mesmo. Então, é,
a gente tem essa função de ajudar. Então, se eu perguntasse qual que é o trabalho do psicólogo, quais são as respostas possíveis que vocês poderiam dar? Vocês podiam dizer que a gente ajuda na promoção de saúde através do autoconhecimento, através do reconhecimento de valores pessoais, é, através de identificar o que te incomoda, identificar de que forma que você se sente em determinadas situações, é, através da promoção de autonomia, ou seja, de ajudar as pessoas a agirem por elas mesmas, a respeitarem suas dores, suas necessidades, seus desejos. Então, esse é o trabalho da psicologia. Se essa fosse uma pergunta, essas respostas que eu dei são as respostas possíveis que vocês poderiam dar em relação a isso. Então, os nossos instrumentos, como aqui no livro traz até de uma forma engraçada, e às vezes as pessoas, vocês, eu acredito que não tenham mais essa ideia, como vocês me falaram, porque a gente já está conversando sobre isso há um tempo, como vocês já estão na faculdade também há um tempo, vocês já têm uma noção maior do que é o trabalho de cada profissional da saúde, né? Mas muitas vezes quem é de fora da área tem uma ideia, assim, que a gente é, tem uma bola de cristal para adivinhar as coisas, né? Então, não é isso. Nossa técnica, o nosso método de trabalho é, é outro, né? A gente usa algumas técnicas, o conhecimento científico, para compreender as expressões da outra pessoa, os gestos que ela faz, e aí poder analisar e entender com esses instrumentos teóricos e técnicos o que que a pessoa o que é importante para ela, né? Esses aspectos que eu falei. É, então, o nosso principal instrumento de trabalho é o que a outra pessoa fornece para a gente, né? Quando a pessoa se abre e fala, quando a pessoa se permite ser observada, né? Se permite ser ouvida. Então, se eu tiver que atender uma pessoa e essa pessoa não me falar nada, não me trouxer nada, ela não se comportar na minha frente da mesma forma como ela se comporta fora, não tem como ajudar essa pessoa, né? Se essa pessoa não se abre, não me diz o que ela sente, o que ela precisa, o que ela vivencia, é muito difícil que eu consiga compreender a história dela se ela não me contar, né? Porque outra pessoa poderia contar por ela, poderia, mas eu preciso entender de que forma que ela enxerga a história dela também. Essa parte também é importante. Então, um ponto importante do trabalho do psicólogo é que a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com o sujeito. Ó, o protagonismo dessa pessoa, as falas dela, o que ela traz, às vezes, eu acho que dá para dizer que é mais importante do que a análise que eu vou fazer sobre isso, porque sem ela me trazer tudo isso, não tem análise. Eu não tenho o que analisar se a pessoa não trouxer o material. E aí, então, nesse sentido, a gente ajuda as pessoas a se conhecerem melhor, a reconhecer, como eu falei, suas emoções, seus sentimentos, seus comportamentos, a forma como elas aprenderam a viver, o que causa incômodo, o que que é, o que deixa a pessoa triste, o que deixa ela feliz, né?
qual que é o sofrimento que essa pessoa tem. E daí por diante, né? É, e aí, a partir desse autoconhecimento, a gente segue a, as intervenções. A gente planeja o que vai ser feito a partir disso. Eu já ouvi isso também, não de vocês, mas eu já ouvi alguém dizer que o psicólogo, eu escutava isso no hospital que eu trabalhava, tá, gente? Não tô falando de pessoas que não fazem a menor ideia do que é psicologia, que nunca tiveram contato com psicólogo. Mas no hospital que eu trabalhava, eu ouvia muitas vezes de colegas de outras áreas, da enfermagem, da fisioterapia, da, do serviço social, de várias áreas. Eu ouvi, às vezes, pessoas falando assim: ah, mas você só conversa, né, com os pacientes. Você só conversa. Então, se é só uma conversa, qual que é a diferença entre o trabalho do psicólogo, entre conversar com um psicólogo e conversar com um amigo? Um bom amigo, um amigo que te ouve, te aconselha, qual que é a diferença que vocês acham? Se a relação, tipo assim, fosse só a conversa, muitos problemas poderiam ser resolvidos só em casa. Mas eu acho que não é só a conversa. Porque, por exemplo, na minha casa somos eu e meu irmão. Teve uma época, na adolescência dele, que ele é meu irmão mais velho. Ele tava, tipo assim, dando vários problemas, e tendo vários problemas em casa. E várias vezes meu pai até batia nele, porque já minha mãe conversava com ele todos os dias, sentava e conversava, explicava. Tipo assim, as conversas que nós tínhamos dentro de casa não tinha resultado. Às vezes ele chorava, ele sentia, ele via a necessidade de mudança, mas ele em si não conseguia mudar. Teve uma hora que a minha mãe falou: não, eu não consigo mais, eu vou procurar ajuda. E aí ela levou ele no psicólogo. Uhum, Depois de 3 sessões que ele teve com a psicóloga, ele, tipo assim, ele se transformou, sabe? Ele virou outra pessoa em casa, ele melhorou, ele mudou. Então, tipo assim, se fosse por conversa, as conversas que nós tínhamos tido em casa tinha resolvido o problema. Mas, apesar de nós termos uhum, conversado, todo mundo se reunido e conversado e falado, isso não é o que traria para ele o que ele precisava. Não foi o que conseguiu esclarecer para ele o que ele precisava que fosse esclarecido. Então, não é só uhum. é uma forma de esclarecer, de fazer a pessoa encontrar aonde está o problema e o que ele precisa mudar para resolver esse problema na vida dele. De entender o que tá acontecendo com ele mesmo, né? Que mais, gente? E Mais eu alguém acho quer falar? também que o amigo, um familiar, ele, quando está ouvindo, observando a pessoa, ele já tem seu pré-julgamento já, entendeu? Ali da situação. Porque o profissional, quando você vai lá, ele também já tem. Nunca ele vai ser neutro. Mas o psicólogo, ele nunca vai ser, porque ele já tem a sua parte cultural ali, já tem sua vivência, já tem sua própria subjetividade, já tem tudo isso. E só que assim vai ser menos do que o amigo. O amigo não. O amigo vai ouvir e vai entender da forma que ele quer entender, do jeito que ele, entendeu? Do jeito que convém para Uhum, ele. Tipo, se eu vou ouvir uma pessoa e eu tenho aquele carinho, aquele afeto por aquela pessoa, aquela convivência com aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, eu vou ver as atitudes de uma forma. Mas se uma outra pessoa que eu não gosto estiver agindo daquela forma, eu já vou olhar para um lado ruim, não vou olhar, entendeu? Eu acho que isso interfere uhum. muito. Sim, faz sentido. Mais alguém quer falar, gente? Esses pontos que vocês trouxeram são muito importantes e eles fazem toda a diferença. A história que. Quem contou a primeira história foi Daiane, né?
A história que a Daiane falou, da família dela, do irmão dela, por que a conversa com a família dela não surtiu o mesmo efeito que a intervenção do psicólogo? O psicólogo, ele não vai, não é só uma conversa, né? A gente tem técnicas específicas, métodos específicos, e a intervenção, a mudança que a gente procura promover na pessoa, ela não é por acaso, ela é planejada. Depois de conhecer a história de vida daquela pessoa, de conhecer o jeito que ela se sente, o jeito que ela se comporta, a gente planeja como que vai ser conduzida o processo, como vai ser conduzido o processo terapêutico depois disso, daí para frente. O amigo, ou mesmo um familiar, ele vai te aconselhar, né? Ele vai te dizer algumas coisas, mas eu estou procurando uma palavra específica, mas essa habilidade mesmo de compreender qual é a intervenção correta para aquela pessoa, a intervenção mais adequada para aquela pessoa, um amigo ou um familiar, ele não tem conhecimento teórico para fazer isso, para planejar essa intervenção, né? Outra coisa importante, eu tenho esse conhecimento teórico, eu sou psicóloga, mas numa conversa com um amigo meu ou com uma amiga minha, eu vou fazer julgamentos, igual a Leidiane falou. Enquanto psicóloga, eu não tenho que achar o que a pessoa que eu estou atendendo fez certo ou errado, ou bom ou ruim. E eu não vou fazer isso. Mas dos meus amigos, eu vou, às vezes, falar: você não devia ter feito isso, né? Eu não acredito que você voltou com esse ex-namorado, né? Eu vou trazer esse julgamento. Justamente porque eu tenho um envolvimento emocional com essa pessoa que é diferente. Então, mesmo eu sendo psicóloga, com um amigo ou com uma pessoa que não é o meu paciente, que não é o meu cliente, até mesmo com vocês, por exemplo, que são minhas alunas, a minha relação com vocês é de professor e aluna, não é de psicóloga e cliente, não é de terapeuta, né? Não é uma relação terapêutica. Então, ainda assim, na minha relação com vocês, já tem pré-julgamentos. Esses pré-julgamentos nem sempre vão ser negativos, mas, por exemplo, eu já sei mais ou menos que vocês, sei lá, por exemplo, que vocês gostam de estudar tal coisa. Eu já sei. Agora, vocês, essa turma específica, eu não conheço tão bem, porque a gente se conheceu esse semestre e a gente acabou tendo que partir para as aulas online, por conta da situação que a gente está vivendo, né? Mas, assim, se as aulas fossem presenciais, nessa altura do semestre, provavelmente eu já sabia mais coisas de vocês. E com outras turmas, eu posso dizer que, às vezes, eu conheço melhor algum aluno que está mais presente, que participa mais da aula, que faz mais perguntas, de uma forma que atrapalharia que eu fizesse uma intervenção enquanto psicóloga dessa pessoa. Então, esse julgamento, ele é quase que espontâneo, né? A gente não controla o julgamento que a gente vai fazer dessas pessoas que a gente criou esse tipo de relação, as nossas relações mais naturais, cotidianas, né? E no contexto de atendimento, o nosso julgamento fica em casa, né? Isso jamais vai aparecer para aquela pessoa, justamente porque eu consigo compreender na história dela por que ela está fazendo isso, por que ela está agindo dessa maneira. E quando eu compreendo na história da pessoa por que ela age dessa maneira, eu entendo que não tinha como ela agir de outra forma. E aí não tem como julgar, porque é dela isso, é a forma como ela funciona, certo? Então, o primeiro ponto é a técnica, o segundo ponto é a relação, a ausência de julgamento e o planejamento da intervenção, né? Que mais? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Professora, Aqui.
professora. Pode falar. E a conversa também, quando a gente está conversando com um amigo ou escutando um amigo, é, o psicólogo, quando vai lá, ele já sabe que é um problema, né? Então, tudo que se fala, o psicólogo ele já vai pegar os mínimos detalhes para fazer um diagnóstico. O amigo não, o amigo não vai fazer diagnóstico nenhum, entendeu? Eu acho também que isso aí é uma diferença bem grande, porque o psicólogo, às vezes, um gesto que a pessoa fala, o tom de voz, tudo ele Uhum. já são Ele vai indicadores, relacionar já. já, e a gente, como Isso. amigo, não. Tem pessoas também que Isso faz precisam parte. apenas Ah, ser ouvidas, né? Que elas querem apenas ser ouvidas. E quando você está falando com um amigo, nem sempre você só ouvir a pessoa dar opinião, ela quer te ajudar de alguma forma e acaba você não conseguindo chegar no seu objetivo, que é só de falar o que você está sentindo e não ter opinião nenhuma. E os amigos costumam perfeito. opinar, então nem sempre a conversa ajuda. Às vezes o silêncio da outra pessoa vai te ajudar mais do que ela te retribuindo, falando. Isso. Perfeito. Era justamente isso que estava faltando. O psicólogo não dá conselho. Não, o trabalho do psicólogo não é dar conselho. A gente ouve, ajuda a pessoa a chegar às próprias conclusões, mas de forma alguma eu vou falar para uma pessoa que eu estou atendendo: ah, você devia fazer tal coisa. Por mais que eu sinta lá no fundo do meu coração que eu sei o que é melhor para essa pessoa e que eu acho que ela deveria, por exemplo, terminar o relacionamento, que ela deveria pedir demissão, que ela deveria entrar na faculdade, que ela deveria, sei lá, fazer qualquer coisa da vida dela. Por mais que eu ache isso, eu jamais posso falar isso para a pessoa. Eu vou ajudar a pessoa a chegar à conclusão do que é melhor para ela, dentre as opções que ela tem. O que é melhor para ela, por exemplo, na questão do relacionamento que eu falei. Eu vou ajudar essa pessoa a entender se esse relacionamento faz bem para ela ou não, se ela está feliz nesse relacionamento ou não, se ela está satisfeita, se esse relacionamento é da forma como ela espera que seja um relacionamento, é, se é saudável, se essa pessoa que está com ela valoriza ela da forma como ela gostaria. Eu vou ajudar essa pessoa a pensar sobre isso. Agora, a conclusão e a decisão de que ela vai se manter no relacionamento ou não é dela. É ela que vai chegar a essa conclusão e é ela que vai decidir. Então, quando um amigo, por exemplo, isso eu faço com amigas minhas. Falar, eu não acredito, não, esse namoro não tá dando certo, você tá percebendo, né? Termina, né? É a coisa que a gente mais gosta de fazer é dar opinião na vida dos outros, né? Quando alguém vem te contar uma história. Então, é justamente isso. Uma diferença muito importante é essa. O psicólogo vai te ouvir, sem dar opinião. E o amigo, muitas vezes, o amigo busca te dar uma solução quando você chega com uma queixa para ele, né? Por exemplo, ah, não tô me sentindo bem com tal coisa. Ah, então, o amigo, ele tenta desesperadamente te dar soluções para esse problema. Falar, ah, então faz isso, então faz aquilo. Ah, você não está se sentindo bem por causa de tal coisa, deixe de fazer isso. Então, o aluno, olha aí, o amigo, ele tenta procurar soluções para o seu problema. O psicólogo vai oferecer acolhimento e te ajudar a que você encontre as soluções ao invés dele te dar a solução. Muita gente pensa que o psicólogo oferece respostas, né, para as coisas. Esse é um pensamento que é bem comum também. A psicologia tem as respostas, o psicólogo tem as respostas. Mas, na verdade, a psicologia não tem as respostas. A psicologia tem as perguntas. A gente tem as perguntas que vão ajudar você a chegar nas respostas, que vão ajudar o paciente, o cliente, a chegar nas respostas dele. E eu acho que é isso que eu acho mais bonito na psicologia. Vocês não acham bonito? Deixa eu ver. No próximo tópico,
a gente vai falar sobre a diferença entre psicologia e psiquiatria. A principal diferença, que eu imagino que vocês conheçam, é que o psiquiatra é médico, né? O psicólogo tem formação em psicologia. Para ser psiquiatra, você precisa fazer medicina. Então, é uma outra área de atuação. Essa é a diferença mais evidente, né? Outra diferença que as pessoas geralmente trazem quando eu faço essa pergunta é: o psiquiatra pode passar remédio, o psicólogo não. Sim, também tem essa diferença. O psicólogo não receita remédio, não é da atribuição do psicólogo. Receitar medicação, prescrever medicação, é uma atividade exclusiva, privativa dos médicos, da medicina, né? Então, mas além disso, o psicólogo não trabalha com medicação, não só por isso, mas porque a nossa visão das coisas é diferente. O psiquiatra, ele trabalha com a... Como que eu posso dizer isso? A psicologia trabalha com o funcionamento mental, vamos dizer assim. Com o funcionamento, com a compreensão de o que você pensa, o que você sente, de que forma que as coisas te afetam, tudo isso que a gente já falou antes. Então, de que forma? Trabalha com o funcionamento, com compreender o todo. A psiquiatria trabalha com o mau funcionamento dessas coisas. Então, a psiquiatria trabalha com o patológico que está ligado ao sentir, ao pensar, ao fazer, certo? Então, a psicologia trabalha com, aliás, a psiquiatria trabalha com o não funcionamento, com o que está fora do que é conhecido como normalidade, o do que é normal. A gente vai discutir esse conceito na outra aula ainda, mas por hora eu vou deixar só o nome de normalidade, depois a gente vai discutir isso, mas a psiquiatria, então, o compromisso da psiquiatria é auxiliar as pessoas que estão em sofrimento por conta do mau funcionamento do psicológico. Então, por isso que a psiquiatria trabalha muito com diagnóstico, que são doenças, né? Doenças psiquiátricas. A psicologia, por outro lado, trabalha com o funcionamento, esteja funcionando bem ou não, certo? Às vezes isso pode ter ficado confuso para vocês. Eu queria que vocês comentassem sobre. Tá tudo bem? Entenderam? Querem perguntar alguma coisa a respeito disso? Vera disse que sim, entendeu? Bom, se surgir alguma dúvida em relação a isso, vocês me avisam que a gente volta, tá? Nesse ponto. Mas em poucas palavras, e acho que da forma mais acessível, é isso. A psiquiatria trabalha com o mau funcionamento, e a psicologia trabalha com o funcionamento de uma forma geral. Eu acho que esse é um bom resumo. Uma outra diferença que tem também, que às vezes as pessoas têm dúvida, vocês já ouviram falar de psicanalista? Minha vizinha tá brigando com o cachorro. Tem o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista. O psicanalista é regulamentado como uma outra profissão, é também uma abordagem teórica dentro da psicologia, mas para ser o trabalho do psicanalista é parecido com o trabalho do psicólogo, mas para ser psicanalista não precisa ser psicólogo. É uma outra profissão,
separada, né? Tanto que, quando você termina o curso de psicologia, você não pode dizer que você é psicanalista, só se você fizer a formação específica em psicanálise. É um outro braço, vamos dizer assim, dessas três áreas que às vezes são confundidas, que às vezes as pessoas não entendem a diferença. As áreas de atuação da psicologia, muitas vezes, elas se resumem, as pessoas entendem elas. Nossa, esse cachorro não para de latir, meu Deus, eu não sei o que fazer mais. Eu não tenho cachorro, viu, gente? É o cachorro do meu vizinho mesmo. Então, assim, o lugar onde o psicólogo trabalha. Os lugares mais comuns que vão aparecer, que as pessoas geralmente vão pensar, na psicoterapia, né, consultório, mesmo, né? É um trabalho bem importante. Vocês, por exemplo, podem ter conhecido alguns colegas que entraram na enfermagem e desistiram porque não gostaram do curso, né? Pelo menos na minha sala de psicologia, quando eu estudava, muita gente foi fazer psicologia. Eu posso falar, acho que umas 10 pessoas desistiram do curso por diversos motivos, mas um dos motivos que as pessoas desistiram era esse, que as pessoas não imaginavam que o psicólogo fazia uma coisa, aí na faculdade elas descobriram que o psicólogo fazia, e que não era disso que elas gostavam. Então, ajuda as pessoas a não perderem tempo fazendo uma coisa que elas não gostam, né? No contexto prisional, que vocês falaram, na delegacia tem. Acho que eu posso falar de uma forma mais ampla, não no contexto prisional. Prisional seria no centro socioeducativo, na penitenciária, né? Mas de uma forma mais ampla, a psicologia pode trabalhar no meio jurídico. Então, acho que no meio jurídico, mais população em geral, eu e vocês que não estamos doentes, o psicólogo pode atender, voltando o olhar para isso, para essa situação que está acontecendo agora, quanto a gente pode trabalhar, por exemplo, no hospital, para acolher a pessoa que recebeu um diagnóstico, por exemplo, para ajudar a pessoa a compreender o processo de adoecimento dela, né, a ajudar, inclusive, o processo de morte dessa pessoa. O psicólogo pode ajudar a família a compreender o que está acontecendo com o paciente. Então, a gente tem inúmeras possibilidades de explorar ele com calma. Se eu for falar disso agora rapidinho, faltando 5 minutinhos para encerrar a aula,